Ninguém no Antigo Testamento ressuscitou dos mortos e voltou. E embora eles tivessem ouvido Jesus dizer que ele precisava realizar esta obra, que ele tinha que morrer, que se o grão não caísse, ele não poderia germinar e brotar, embora eles tivessem ouvido Jesus dizer, destruirei o templo e em 3 dias o reconstituirei, e eles não conseguiam fazer a ligação destas profecias e dessas palavras que Jesus tinha dito, mas ainda assim Jesus tinha deixado claro para eles que ele não ficaria preso na morte. Mas eles não creram por algo natural, nosso. Nós não estamos acostumados a ver pessoas ressuscitarem. E por não estarmos acostumados, é óbvio que se você chegar, ou se alguém chegar com a notícia de que alguém ressuscitou, e você diz, como você pode ter certeza disso? Nós fomos ao túmulo e o túmulo está vazio. A primeira coisa que você vai pensar, como eles pensaram, alguém sequestrou o corpo de Jesus, alguém mudou o corpo de lugar. É a única explicação plausível. Então as pessoas, até hoje, elas questionam este evento exatamente pela singularidade dele. Existem tese em muitas religiões do mundo hoje a respeito desta ressurreição de Jesus. Alguns dizem que ele ressuscitou, que essa história da ressurreição é apenas um desfecho romântico para tudo isso daí, mas que realmente ela não aconteceu. Alguns dizem que quando os evangelistas falam da ressurreição, na realidade eles estão falando que Jesus ressurgiu na alma daquelas pessoas. Eles sentiram Jesus vivo dentro delas, mas não foi uma ressurreição física. E outros dizem que realmente foi uma grande e orquestrada história em que os discípulos, de alguma maneira, conseguiram sumir com o corpo de Jesus para que eles pudessem dizer que Jesus realmente ressuscitou. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, muito pelo contrário, o relato da Bíblia é muito vívido. Embora Marcos, juntamente com Pedro, escrevendo este evangelho, não tenham entrado profundamente nesse relato, dando todos os testemunhos que eles podiam ter, mas quando nós lemos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 15, ele faz um relato completo, profundo e detalhado a respeito de quem viu Jesus, aonde viu. E então, nas citações de todos os grupos e circunstâncias em que Jesus foi visto, Paulo relata que cerca de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado num período de 40 dias que Jesus esteve aqui antes de ascender aos céus. E então o relato do apóstolo Paulo é muito mais completo, e ele está inclusive falando lá de uma maneira muito mais completa. Ano passado nós estudamos esse texto aqui no culto da ressurreição, e ele fala muito bem, mostrando que muitas pessoas, não foram 11 ou 13 ou 14 pessoas, mas cerca de 500 pessoas tiveram contato direto com Jesus depois da sua ressurreição. Mas aqui nesse texto nós encontramos uma reação de incredulidade por parte dos próprios apóstolos. Por quê? Porque mortos não ressuscitam. Segundo motivo porque eles não acreditaram e eles reagiram daquela maneira, porque eles não tinham ainda compreendido que Jesus era o Filho de Deus. Eles ficaram admirados em algumas circunstâncias, especialmente a circunstância da ressurreição de Lázaro, convenceu-os, mas não os convenceu definitivamente, convenceu-os momentaneamente. Depois daquela ressurreição, uma ceia é oferecida a Jesus lá em Betânia, e então, imagine você se sentar à mesa junto. A casa escolhida foi a casa de Simão o leproso. Sentar à mesa com um homem que era leproso e foi curado da lepra pelo Senhor Jesus. Sentar à mesa com um homem que esteve 3 dias morto, mas agora estava ressuscitado. Sentar à mesa com pessoas íntimas de Jesus, como Marta, como Maria, como o próprio Lázaro. E então, naquela circunstância, você tem ali um sentimento de que os que estão presentes, eles estavam realmente convencidos de que Jesus não era apenas um profeta poderoso, Jesus não era apenas um mestre, um rabi, mas Jesus era o Filho de Deus. O problema é que logo depois disso Jesus é preso e ele não reage com poder como eles imaginavam que ele deveria reagir. Depois disso Jesus é crucificado e ele não se desprende da cruz, e os anjos não descem do céu e fazem alguma coisa para que as pessoas se convencessem de que aquele que estava sendo pregado na cruz era o Filho de Deus. E então, aquela reação de incredulidade é porque eles se desiludiram a respeito da pessoa de Jesus.
eles não conseguiam ainda acreditar que ele realmente era o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Até porque um Deus Todo-Poderoso não poderia ser morto por homens. Esse era o sentimento que estava por trás dessa reação de incredulidade. Nós observamos isso exatamente nesta frustração e tristeza que eles estavam sentindo. Se eles estivessem absolutamente convencidos da vida de Cristo, eles estariam preparando uma festa, uma comemoração, aguardando ansiosamente o momento em que Jesus bateria em suas portas e apareceria ressurreto. Mas não era isso que eles estavam fazendo. O texto diz que eles estavam tristes e choravam. É o que está aí no versículo 10. Um terceiro motivo pelo qual eles estavam tristes e eles agiram com incredulidade diante do relato que aparece aí nessas 3 ocasiões, é que eles tinham uma expectativa, eles tinham nutrido uma expectativa falsa a respeito de Jesus. Tudo que eles aprenderam no Antigo Testamento os levou a acreditar, não por causa de um defeito na revelação, que a revelação é perfeita, mas o problema estava na maneira como eles estavam interpretando a revelação. Eles imaginavam que Deus iria estabelecer de uma vez por todas o trono de Davi através de um reinado político. Eles não tinham ainda entendido que aquele reino que o Senhor havia prometido para eles, que jamais passariam, não era um reino político, mas era um reino espiritual. Um reino que, depois de cumprir todos os propósitos de Deus nesse momento da história, ele então se constituiria pelos séculos dos séculos em um reino físico também, no novo céu, na nova terra. Mas enquanto nós estamos dentro dessa história, este reino viria e se tornaria o maior de todos os reinos, o reino que jamais seria extinto, mas não no aspecto político. E por não entender isso, eles esperavam um Messias que fosse um libertador político, que fosse um guerreiro, um grande general, um estrategista, alguém que conseguisse tirar da Palestina o domínio romano e que, não só da Palestina, mas alguém que libertasse as nações daqueles impérios que tinham surgido desde a época de Nabucodonosor e estavam se perpetuando e aumentando cada vez mais. Eles esperavam um libertador que entrasse em Jerusalém e expulsasse de Jerusalém os estrangeiros. E Jesus não fez isso. Muito pelo contrário. Jesus se deixou prender por esses estrangeiros. Jesus se deixou julgar pela religião que ele mesmo denunciou como uma religião falsa e hipócrita. Jesus se deixou matar por aqueles dos quais este povo esperava que ele os libertasse. E então eles estavam incrédulos porque a expectativa deles foi frustrada, porque Jesus não era o que eles esperavam que Jesus fosse. E do mesmo jeito que Jesus não era o guerreiro que eles esperavam que ele fosse, eles também passaram a duvidar que ele fosse o Filho de Deus poderoso para ressuscitar dos mortos. E por isso, quando Maria Madalena chega e diz que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Ela diz, mas eu vi, mas eles não acreditaram, eles não deram crédito a Maria Madalena. Eles imaginaram, essa mulher talvez esteja delirando. A primeira parte aí, esses versículos que nós encontramos, versículo 9, 10 e 11, mostra essa narrativa. E Maria Madalena aparece. Maria Madalena é descrita aqui como aquela de quem o Senhor expelira 7 demônios, né? E ela é a primeira pessoa. Mateus diz que ela estava junto com outra Maria. Marcos aqui não cita esta outra Maria, diz apenas Maria Madalena. E ela é a primeira pessoa para quem Jesus aparece. O texto diz, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Jesus aparece para esta Maria e esta Maria fica extremamente alegre, fica impactada pela notícia e a primeira coisa que ela quer é ir contar para aqueles que estão tristes a respeito desta notícia que é muito alegre, muito feliz, é uma notícia alvissareira. Ouvindo isso os discípulos simplesmente não acreditaram. Depois, o relato que Marcos faz, a partir do versículo 12, é a aparição aos discípulos do caminho de Emaús. Quando a gente lê lá em Lucas, a gente observa que Jesus apareceu para eles e eles não o reconheceram. Marcos dá uma explicação aqui que não aparece lá no texto de Lucas. Mas Marcos diz que Jesus se manifestou em outra forma. Então, a ideia é que Jesus apareceu para eles com um corpo diferente. Não era aquele Jesus com quem eles caminharam. Diferente
talvez por ter ressuscitado e ter sido completamente restaurado de todas aquelas marcas deixadas, não só pelo tempo que ele viveu naquela região da Palestina, e também pelas feridas que ele sofreu. Essa seria uma alternativa, ou diferente, porque Jesus quis aparecer com um rosto diferente mesmo para aqueles discípulos. Nós não sabemos. Sabemos que ele apareceu e perguntou por que eles estavam caminhando e por que eles estavam tristes, sobre o que eles estavam falando, e eles falaram: olha, você é o único que não sabe o que aconteceu esses dias lá em Jerusalém? E daí ele: o que aconteceu? Mataram Jesus. E eles, de alguma maneira, disseram: a nossa esperança foi morta com ele. E nesse momento, então, Jesus começa a expor para eles os motivos pelos quais o Filho de Deus tinha que morrer. E então, o evangelista Lucas diz que, passando através dos pais, pelos profetas, Jesus vai mostrando para eles, com a própria Bíblia, com o próprio Antigo Testamento, que o que estava prometido no Antigo Testamento não era nada diferente do que aquilo que tinha acontecido. Jesus vinha e ele tinha que levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. Ele tinha que morrer para pagar por essa culpa. Era necessário, não há como ter salvação se não fosse através disso. Mas esse mesmo texto prometera também que o Senhor Jesus iria ressuscitar. E então ele passa a expor isso de tal maneira que eles não percebem o caminho, e chega num determinado momento, eles chegam nas suas casas, Jesus dá a entender que vai continuar caminhando, mas eles falam: não, você vai ficar conosco aqui, foi tão boa a conversa, nós queremos que você fique conosco. E eles preparam então a mesa para uma refeição, provavelmente no fim do dia, com outras pessoas, e pedem para que o viajante ore. E quando o viajante vai orar, então, eles reconhecem que tratava-se do Senhor Jesus. Quando eles ficam sabendo disso, imediatamente o que eles fazem? Eles vão atrás dos discípulos para contar o que tinha acontecido. Contar como Jesus tinha conversado com eles, como ele tinha aparecido no caminho, e como ele tinha orado, e quando ele foi orar, aí eles não tiveram dúvida. No caminho, o coração deles, Lucas diz que o coração deles ardia de ouvir como Jesus falava, porque eles conheciam aquela maneira de falar, aquela profundidade não podia vir de outra pessoa, a não ser do próprio Filho de Deus, mas eles não conseguiam reconhecê-lo fisicamente, mas o coração deles ardia. Mas quando então Jesus orou dentro da casa deles, eles não tiveram dúvida que era Jesus. Eles o viram ressurreto. E não só o viram, mas ele desapareceu na frente deles, algo sobrenatural. E então eles correram contar isso para os discípulos. Mas de novo, o texto diz no versículo 13, que os discípulos também não acreditaram. Eles não creram no que aqueles dois discípulos do caminho de Emaús e aqueles que estavam com eles na casa viram. E então, a terceira aparição, esta sim, Jesus aparece para os 11. 11, porque lembra, Judas havia se enforcado no mesmo período em que Jesus foi crucificado. Judas também tirou a sua própria vida. E os 11 reunidos, Jesus aparece à mesa com eles. E quando Jesus faz isso, Jesus os censurou por não terem acreditado. Jesus censura os discípulos de pelo menos duas maneiras. Uma muito direta e uma que está implícita naquilo que Jesus ordena que eles façam. De forma direta, Jesus disse para eles que eles estavam errados, censurando-lhes, porque eles estavam agindo com incredulidade, com dureza de coração. Porque eles deveriam ter dado crédito àqueles que testemunharam Jesus Cristo vivo. E Jesus disse para eles: vocês precisam ter ouvido Maria Madalena. Vocês tinham que ter acreditado nos discípulos. Por que vocês não fizeram isso? Vocês não fizeram isso porque vocês estão com o coração de vocês duro. Jesus está denunciando a dureza do coração daqueles apóstolos. Gente que não deveria ter o coração duro, mas estavam com o coração endurecido. De forma indireta, Jesus também os censurou quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo 16 ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ou seja, Jesus também está falando com eles, dizendo: olha, quem não crê é condenado. Quem faz o que vocês fizeram, quem se comporta como vocês se comportaram e não acreditaram nas palavras de boas novas, como as palavras da minha ressurreição, serão condenados. Então Jesus os censura de pelo menos duas maneiras aqui. E depois de censurar, o Senhor Jesus dá uma comissão para eles, dá uma ordem para eles,
E não só a ordem, mas o Senhor Jesus também promete capacitá-los, dando-lhes autoridade para que eles pudessem realizar sinais. Os sinais que eles haveriam de realizar é para que as pessoas que ouviriam o Evangelho através da boca dos apóstolos, elas tivessem absoluta certeza de que aqueles homens, especialmente aqueles 11 homens, foram autorizados pelo Senhor Jesus. É aí a ideia de autoridade para realizar sinais. Foram autorizados por Cristo Jesus para, em nome de Cristo, curar, em nome de Cristo, libertar, em nome de Cristo, trazer uma mensagem para eles. O ambiente em que eles proclamariam o Evangelho era um ambiente extremamente perigoso, e eles precisavam destes sinais, e eles precisavam dessa segurança, e eles precisavam dessa autorização para poder cumprir esta missão que o Senhor lhes deu. Esta missão que o Senhor lhes deu é a missão que por seus desdobramentos trouxe o Evangelho até nós. E então, brevemente, nós lemos nesse texto a respeito do que o Senhor lhes dá. A comissão é: saiam daqui e por onde vocês forem, vocês vão pregar o Evangelho. E as pessoas que ouvirem, crerem, forem batizadas, elas serão salvas. Eu também dou autoridade a vocês para que vocês realizem em meu nome muitos sinais. E os apóstolos realmente realizaram. E inclusive, estes mesmos apóstolos fizeram, até pela longevidade do ministério deles, que foi maior do que o de Cristo Jesus encarnado, que foi de apenas 3 anos, Pedro, João, Tiago, Paulo, eles, através deles, Deus fez coisas extraordinárias por algumas décadas. Conta, e nós podemos ler isso no livro de Atos, especialmente no livro de Atos, que estes homens, estes sinais, aliás, acompanharam de tal maneira estes homens, que em alguns momentos da história deles, até a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Aliás, a sombra de Pedro não, Cristo curava através da sombra destes homens. Ou seja, estes sinais dados pelo Senhor especificamente a eles, eram para que eles não só tivessem a autoridade de falar como apóstolos do Senhor Jesus,